Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança e Debate. Esse programa é uma parceria do IFOSPAN com a TV Farol. No programa de hoje, faremos uma entrevista com a professora Noélia Costa, que é presidente do Fórum Permanente de Combate às Drogas, também membro do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas. Senhora Noélia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. E eu já vou começar lhe fazendo uma primeira pergunta. O que é o Fórum Permanente de Combate às Drogas? O Fórum Permanente é um prazer estar aqui, né, no programa, sempre assisto. O Fórum Permanente de Combate às Drogas, ele é o povo, ele é a sociedade civil, né? Ele foi feito para as pessoas terem informação. Nós temos um slogan muito interessante que é quem se informa não se droga, né? Então, é em cima desse slogan que nós trabalhamos o fórum. Então, o fórum é informação, o fórum é educação, né? O fórum ele faz com que as pessoas saibam o que é o problema da droga, como sair da droga, não é? Também acontece uma inclusão social quando nós fazemos os eventos, todos ali juntos, né? Então, o fórum é informação, o fórum é o povo, o fórum é um movimento de combate às drogas. Muito bom. Leonardo. Eu gostaria inicialmente de saudar a nossa convidada, ao Esperon, aos telespectadores, e indagá-la, a senhora que está no dia a dia aí do combate às drogas, indagá-la acerca dessa posição que vem crescendo ultimamente de descriminalização da maconha, principalmente. Temos aí o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que até participou de um documentário a esse respeito, e outras vozes têm se levantado. Qual a sua opinião de quem milita nesse dia a dia das drogas? Eu sou terminantemente contra, né? Eu acho que nós não vivemos no Brasil sem educação, sem saúde, nós não temos um amparo das políticas verdadeiras, né, sociais. Então, nós não temos como descriminalizar a maconha, não é? É um Brasil sofrido, não é? Então, muito diferente da realidade do Canadá, Amsterdã, não é? Então, nós vivemos numa realidade que é muito difícil o tratamento, é muito difícil a prevenção. Então, eu sou, com muito respeito que eu tenho ao presidente, o ex-presidente Fernando Henrique, né? Que é um homem inteligente, mas que erroneamente ou equivocadamente ele acha que o nosso Brasil pode acontecer a descriminalização. Então, pelo que eu vejo, pelas lágrimas das mães que choram com seus filhos nas drogas, eu digo não à descriminalização da maconha. Eu gostaria só de ressaltar que tem um pensamento bem semelhante ao seu. Não vejo preparo na nossa área de saúde, principalmente, para dar conta, num caso de termos aí um número maior do que já é a nossa realidade hoje, de usuários e dependentes químicos. Então, comparar Brasil a Portugal, Holanda, não existe em termos de desenvolvimento humano e desenvolvimento social também. É outra realidade. Vamos avançar primeiro para depois tentarmos questionar essas áreas. Bem, eu fico muito feliz de ouvir a sua opinião sobre isso, porque, voltando aqui para Alagoas, né, a gente estava tratando aqui de Brasil, mas voltando para Alagoas, imagine, nós temos dificuldade em concluir um ano letivo, né? Eu gosto sempre de frisar que a minha frustração, estive recentemente lá no CEPA e percebi escolas pintadas pelo lado de fora, mas sujas e não agradáveis pelo lado de dentro. Então eu fico perguntando, como é que poderíamos descriminalizar a droga se a gente não tem condição de ofertar uma educação de boa qualidade? Então acho que o caminho realmente não é o momento para isso. Mas eu fico feliz assim com posturas de pessoas como a senhora, que fazem, né, um papel apolítico, né? A senhora, pelo menos nesse momento, não vem aqui apresentando nenhuma pretensão política, e a gente percebe assim, por que aqueles que participam de uma organização não governamental conseguem demonstrar um bom trabalho, executar um trabalho que dá resultados, e, no entanto, a gente tem alguns órgãos que têm tantos recursos, né, e não conseguem resultados tão favoráveis. Eu pergunto à senhora, eu tenho aqui, inclusive, tivemos um convidado, o delegado Fábio Saraiva, que comentava sobre a sua frustração na atuação da Secretaria da Paz, mas eu não posso deixar de ressaltar, existe um setor lá na Secretaria da Paz, que são as casas de acolhimento, e que a gente tem tido um resultado assim bastante esperançoso.
Inclusive, eu não sei se ela é superintendente, a Luísa, sempre que nós ligamos aqui no programa pedindo uma colaboração para que consigamos internar alguém, algum telespectador, alguma pessoa conhecida que precisou dessa ajuda, ela prontamente tem nos respondido. Eu pergunto à senhora, por que a gente não tem o resultado ideal do órgão público, da instituição que tem o recurso e a gente consegue resultados melhores em instituições como aquela que a senhora está à frente? Bem, depende do comprometimento que você tem na questão do órgão público, né? Nós que fazemos o fórum, nós temos um comprometimento de amor, né? Nós temos, assim, uma visão diferenciada, nós sofremos com o problema. Então, nós não fazemos nem a politicagem, nem fazemos essa questão partidária, nem nada. Nós fazemos a questão social. Mas existe, sim, alguns órgãos, eu acho que, por exemplo, a Casa de Acolhimento para Dependentes Químicos, eu vejo com bons olhos, como você mesmo falou, que, na minha visão, já deveria ser uma subsecretaria, como existe em Minas Gerais, Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, né, que é o Clóvis Benevides, que é o secretário. Então, eu acho que existem pessoas, porque o problema é o ser humano, né? Trabalhar com a dependência química é uma coisa muito difícil, não é uma coisa fácil. Então, você precisa, primeiro, amar a causa. Segundo, se engajar, né? E, por último, pensar em algum lucro financeiro, né? Porque isso não tem muita... Se você pensar nisso, você não vai à frente. Então, eu vejo que existem algumas pessoas que são do poder público, tipo assim, funcionários, pessoas que militam, às vezes até, que não ali dentro, mas militam fora e estão ali trabalhando e que dão o sangue. Então, eu acho que a Casa de Acolhimento, como você mesmo falou, é tudo de bom em relação, foi a coisa mais assertiva, se não foi a única coisa que o governo TEL fez, eu acho que foi a Casa de Acolhimento, a coisa mais assertiva que aconteceu. Eu pensei que era só eu que fazia críticas a essa letargia do governo do Estado, mas, Leonardo. Eu gostaria de ouvi-la, até que explique ao nosso telespectador da realidade, o cotidiano das drogas ao longo de Alagoas, né? Quer seja maconha, ou crack, ou qualquer outra. Gostaria que a senhora falasse das cracolândias, se existem, em que quantidade aqui no nosso estado, e as famílias sendo completamente deixadas de lado por esses usuários que tomam aí o destino do mundo a partir das drogas. O crack, ele veio, o advento do crack, a chegada do crack veio para alertar o item drogas, que até então as pessoas morriam, se acabavam por conta do álcool, que é uma droga legalizada, que traz violência de trânsito urbana e doméstica, né? E outras drogas também, que é um perigo para a sociedade. Então, o crack veio para isso, infelizmente. Mas o poder mercadológico do crack é tanto, sabe? E o poder devastador é tão forte, que a nossa sociedade está adoecida por conta do crack, né? A questão das cracolândias, elas vão se multiplicando. Nosso estado, acho que já chega a ter 300 cracolândias. Né? Nossa cidade tem cracolândia em todos os locais. A cracolândia, ela se forma de uma maneira muito fácil. Por exemplo, tem um prédio que não seja desocupado, as pessoas ficam ali, se formam em grupo, e os traficantes, naturalmente, vão ali para vender, né? E o crack, ele é muito fácil de ser adquirido, né? Quando eu falo no poder mercadológico, é porque ele se multiplica, você usa 10 pedras de crack, né? E, infelizmente, nós estamos numa epidemia que não é silenciosa, não, entendeu? As autoridades precisam tomar, como é que eu posso dizer, posições fortes, né? Mas não achando que o dependente químico é lixo, para fazer como aconteceu em São Paulo, fazer uma sensibilização ao contrário. Chegou lá, colocando as pessoas para tirar de lá, e as pessoas até foram atropeladas. Então, não devemos fazer isso, devemos fazer de uma maneira mais calma, mais leve, que existe sim uma solução. O problema é querer. E eu acredito que a prevenção é a chave no combate às drogas. É a minha posição. Senhora Noélia, no entendimento da senhora, durante um certo tempo, o Rio, São Paulo, até Minas Gerais mesmo, o próprio traficante relutava, né, em trabalhar com o crack. Quando aqui em Alagoas a coisa já teve o acesso aberto muito rapidamente. Hoje me parece que o Rio e São Paulo vem, né, substituindo esse caminho. Também os traficantes estão fazendo uso disso em função da rentabilidade dessa droga? Exatamente. Eles relutaram
porque o crack ele vai acabando com 5 anos, o indivíduo que usa crack, assim, compulsivamente, né, abusivamente, e sempre vai usar abusivamente, porque o crack ele tem um poder viciante muito grande, né? Então, eles relutaram, mas aí quando eles viram que o poder mercadológico, falando novamente, sem ser uma repetição, mas é a verdade, que eles iriam lucrar muito e que a cocaína estava sendo muito alto o custo para eles, então eles resolveram aderir à questão do crack. Fora isso, hoje o crack o problema está tão sério que você vê a maconha, já existe maconha batizada com crack, né? Então a droga ela é democrática, ela está em todas as classes sociais, do mesmo jeito que está na Sururu de Capote, ela está no melhor condomínio que seja Aldebaran ou outros, né? A mesma situação de uma pessoa que seja uma classe alta que use o crack, também acontece na classe mais inferior. Na esteira do programa Brasil Mais Seguro, foi lançado outro programa federal chamado Crack é Possível Vencer Aqui em Alagoas. Como a senhora poderia dizer, está entendendo como satisfatório o resultado desse plano, já que é uma missão muito árdua, dar conta dos estragos que o crack tem feito em Alagoas? Olha, inclusive, por ironia, eu faço parte do comitê gestor, né? Eu acho que houve um equívoco muito grande no Brasil Mais Seguro, na prevenção. Não existe a prevenção propriamente dita. Então, a prevenção no Brasil Mais Seguro precisa ser repensada, né? Eu acho que o plano ele precisa de alguns ajustes, né? Digo que não tem muita... com a relação crack é possível vencer, até interessante o nome, porque seria possível vencer se a gente tiver comprometimento com a causa. Eu não vejo muito essa ligação. Mas acho que eles têm uma vontade, né? Então, a vontade de fazer, a vontade de... Vai ter que haver uma mudança, né? Com essa nova lei... Foi lançada uma nova lei agora com a questão da política sobre drogas, que já estava capenga, né? Não estava sendo bem eficaz, então alguma coisa vai ter que mudar. Certo, eu fico com a impressão que a vontade que eu observo aí é a vontade de lançar o plano, não necessariamente que o resultado venha, infelizmente, né? Talvez não precisássemos nem desses lançamentos tão pirotécnicos, bastavam dar sequência a políticas que vêm sendo realizadas. E fica aí mais uma observação de outro ajuste necessário ao Plano Brasil Mais Seguro, que a nossa secretária nacional levou 10 meses para chegar a essa conclusão. Senhora Noélia, eu faço uma pergunta à senhora. A mídia, que a gente costuma rotular aqui de mídia negativa, tem uma satisfação e dar até à sociedade essa mesma satisfação, sempre alegando que quando perdemos um jovem, né, aí nas ruas, foi culpa do crack, foi culpa da droga. E isso tem se tornado um conforto para muitos que assistem essa TV terrorista. E o que ocorre? A senhora acha que se a gente retirasse hoje o crack, a droga do estado de Alagoas, a violência nesse estado pararia? Mas eu vou pedir a senhora que responda já, depois de um breve intervalo. Lembrando a vocês que a Estácio é aquela universidade que aproxima você dos bancos acadêmicos para o mundo profissional. A gente volta já. TV Farol, a TV feita pra você. Voltamos à nossa entrevista, hoje com a professora Noélia Costa, que é presidente do Fórum Permanente de Combate às Drogas. Professora, eu conversava agora há pouco com a senhora e vou repetir a pergunta. A mídia tem uma tendência, né, a demonstrar que a morte de todos esses jovens que nós temos hoje praticamente é fruto da influência da droga. Eu pergunto à senhora, se a gente retirasse hoje, num passe de mágica, o crack, a cocaína, aqui do nosso estado, a senhora acha que a violência acabaria? Não, porque nós temos a droga álcool, que é uma droga legalizada, não é? A questão é o seguinte, o problema não é a droga, o problema é a falta de políticas sociais que existe no nosso Brasil. Por exemplo, se você tem escola em tempo integral, se você tem praças que são recreativas que você pode levar seus filhos, se você tem tudo funcionando a contento, os comportamentos que existem em pessoas compulsivas, existem sim,
Mas eu acho que iria minimizar esse problema, certo? Então, na minha opinião, a droga não é o problema. Pode ter aqui uma mesa farta de drogas e você ter ou não ter um comportamento compulsivo, ter ou não ter um vazio dentro de você. Então, na minha opinião, não tem nada, tem a ver porque a droga está aí, o crack está aí. Mas por que o crack chegou? Desde 2007 que nós estamos avisando, isso acontece desde 2005. Então, por que aumentou essa droga? Porque não houve providências certas, políticas corretas efetuadas. Nós não temos mais aquela, por exemplo, sentar na porta. Quem vai sentar na porta mais? Eu morei na Ponta Grossa e lá nós tínhamos esse ritual. Então, eu não concordo que seja a droga o problema. A droga, ela chega porque ela vem por conta de uma deficiência muito grande. Aí é diferente, porque a droga é um oceano, ela nunca vai acabar. Então, assim, a violência nunca vai acabar. Então, como a gente comentava aqui, o fato da droga não justifica tantas mortes que estamos tendo aí, né? Também a gente frisa a importância de que não se desvie o dinheiro da merenda escolar. Alguns políticos se chateiam, se estressam, mas vão continuar se estressando com as expressões que dizemos aqui. A gente diz que aquele que rouba a merenda escolar, ele rouba uma geração, e é essa geração aí que nós estamos perdendo, né? Todos os dias, muitos jovens aí tombando nas calçadas, nas vias públicas, porque não há atrativo nenhum nas escolas, né? Escolas mal preparadas, com instalações que não são adequadas, e a merenda escolar sumindo a cada dia. Mas, Leonardo, por favor. Eu gostaria de ouvi-la a respeito das estatísticas do IBGE acerca do número de usuários de drogas no Brasil e em Alagoas. Lembrando que cada usuário reflete diversas pessoas que estão no seu entorno e passam a ser atingidas por aquele hábito de consumir drogas daquela pessoa, não é verdade? Exatamente. Existe uma estatística, o IBGE já está trabalhando em cima disso, não é muito pesada em cima da questão das drogas, né? E essas estatísticas, elas não são muito boas hoje, né? Porque a coisa, ela vem crescendo. Então, por que vem crescendo? Aí você falou um fato, a corrupção. A corrupção é o maior problema das drogas. A droga está aí por conta dos corruptos, porque não sabem usar o dinheiro público como deveria usar. Por isso que nós temos violência, por isso que nós temos o crack, por isso que nós temos tudo de ruim. É por conta da corrupção. Porque os grandes traficantes não estão nas favelas, não estão dentro das grotas. Isso eu digo a você porque eu já fiz laboratórios, nós já fomos lá nas grotas, fizemos grandes, digamos assim, conversamos muito com o pessoal da grota e o problema não é eles não. Ali não está os traficantes não, ali está o repassador, o grande aviãozinho. Porque os grandes traficantes são os corruptos que estão em Brasília. A senhora agora me deixou preocupada. Leonardo, a gente tem visto uma quantidade tão grande de carros importados que eu nem sei se em Alagoas temos assim atividades que possam permitir, sabe, essa quantidade tão grande de carros tão caros. Mas, por favor, Leonardo. Muito interessante seu raciocínio, com o qual concordo também, porque basta refletir um pouco mais que nós sabemos que aquelas pessoas que estão nas comunidades carentes não têm acesso a outros estados, outros países, e as armas que são empregadas aqui em Alagoas, assim como as drogas, cocaína, muitas vezes não são feitas aqui em Alagoas, vêm de outros estados e outros países. Então quem faz essa ligação está longe ali da comunidade carente, e bom se o nosso aparelho policial, estadual, federal, conseguisse fazer o efetivo combate. Mas talvez por essas questões, as limitações políticas aí, nos impedem aí de avançar nessa área tão crítica. Agora, gostaria de indagá-la acerca daquela cena sempre trágica, às vezes até mostrada pela imprensa nacional. Recentemente teve um programa de todo o país que mostrou isso, acerca das crianças acorrentadas, aquelas crianças usuárias de drogas e suas mães muitas vezes tendo que sair para o trabalho para manter ainda a comida dentro do lar, mas não podem fazer nada com aquela criança e utilizam as correntes. O que dizer dessa situação? Qual a saída para cenas como essa não ocorrerem mais? A questão das crianças acorrentadas, que já existe há muito tempo, ainda existe crianças acorrentadas. As mães fazem isso por amor. A mãe não faz isso por uma questão de dizer, vou fazer para torturar. Não, ela vai fazer para que a criatura não morra por um traficante ou pela overdose da droga.
O que fazer é ter eficácia nas políticas, é ter locais para colocar essas crianças, é fazer a busca ativa. Isso é uma obrigação do Estado, do município e do governo federal, que não estão fazendo nada mais do que sua obrigação. Então, eles têm que fazer a busca ativa, têm que ver o que está acontecendo. Não se concebe no Brasil que nós vivemos hoje ter crianças em casas acorrentadas. Eu já fui em residências, nós já conseguimos fazer com que a criança fosse desacorrentada e nós levamos para, aí eu vejo a importância da casa de acolhimento, né? Levamos para uma comunidade. Nós recebemos telefonemas de socorro todos os dias, de 10 a 12 telefonemas, o tempo inteiro. Tem mães que ligam agora, professor, eu preciso de um acolhimento. De repente, daqui a 2 horas ela liga e diz, não preciso mais. Eu digo, por quê? Arrumou tratamento? Não, meu filho morreu, atiraram na cabeça dele. E isso acontece todos os dias. Então, é realmente preocupante, é gritante, né? E nós precisamos tomar consciência disso. Quero aqui ratificar a questão que eu falei, a palavra Brasília. Não, a corrupção está no Brasil inteiro, em todos os estados, né? Ratificar, eu digo, está em todos os poderes, né? Então, os poderes, eles precisam ter sensibilidade, porque a droga está entrando nos lares até das pessoas que fazem política também. Então, minha gente, tenham pena, tenham dó das pessoas, isso não se concebe. Não é o que está acontecendo, não está acontecendo só no pobre, nem na pessoa que não tem condição, não. Está acontecendo em todo lugar. Então, nós estamos vivendo uma epidemia, prestem atenção. E culpar a droga disso, a droga não tem culpa disso, não. Entendeu? Então, se houvesse um Brasil, se nós tivéssemos um Brasil organizado, com tudo feito direitinho, não tinha isso. Eu digo porque na época que eu estudava, não tinha tanto, não é? Então, tanta corrupção. Então, a corrupção é a culpada de tudo, né? A corrupção das pessoas que não fazem o que devem fazer. Gostaria de fazer uma pergunta até para que a senhora pudesse esclarecer o nosso telespectador. Na sua visão, que é especializada no assunto, a droga é um problema muito mais de polícia ou de saúde? A dependência química é uma questão de saúde, não é uma questão de segurança pública. A segurança pública, ela vem como você está fazendo a repressão, porque aí você tem que fazer. E até que eu acho que a repressão é muito bem feita, em termos de, abrindo parênteses, em termos de tirar a droga da circulação. Só que o traficante, ele é tão organizado que se você tirar 400 quilos de cocaína, vem 800, porque eles estão prontos para isso. Eles já fazem uma estatística nisso. E a sociedade é desorganizada. Então, a questão da droga, a questão da dependência química, é uma questão de saúde pública. É uma questão que tem que ser vista diferenciada. Você não pode fazer a segurança pública, a mesma mão que reprime tem que prevenir. Ela não pode só reprimir, ela não vai conseguir isso. Então, infelizmente, existem alguns equívocos nessa área, né? Porque às vezes você potencializa o problema. Por exemplo, vai um policial despreparado, né? E aquele policial às vezes não é corrupto de algum jeito, né? E vai, bate na criatura, chama de maconheiro, quer dizer, o indivíduo está doente, está com problema de dependência química, ainda vai apanhar. Então, que não pode. Então, tem que haver uma capacitação dos policiais, que eu acho que isso é importante, e tem que haver, assim, a conscientização das pessoas, tem que ter amor ao ser humano, ao próximo, que poderá ser também o seu filho. Apesar da sua ressalva com relação a Brasília, a gente aqui também não deixa de fazer uma crítica, né? Alagoas tem uma coisa muito interessante. Muitas vezes a gente vê aí alguns políticos desviando os recursos e de outras instituições também, e logo depois as pessoas são vistas em restaurantes, sendo cumprimentadas como se fossem verdadeiros ídolos, não é? Ao contrário. Então isso tem um preço muito alto, mas eu concordo com a sua crítica, Leonardo. Eu só gostaria de dizer que fiquei feliz com sua observação em relação àquela questão de droga como problema de saúde, primeiramente, porque nós temos tantas deficiências na saúde que não dá conta nem do trabalho de urgência e de emergência, quiçá essa parte de prevenção que é tão necessária no problema aí das drogas. É bom que o telespectador saiba para ter mais essa cobrança em cima dos nossos gestores, tanto da área de saúde como de segurança pública, agora na saúde reforçada para dar um efetivo combate, efetiva prevenção às drogas.
Professora Noélia, o nosso instituto aqui, o IFOSPAN, também faz um trabalho nessa área, tanto na área ambiental quanto na área social, e a gente vem percebendo assim, as pessoas têm uma dificuldade em notar em que momento o seu filho, o seu ente querido, passou a fazer uso da droga. Eu gostaria que a senhora fizesse a gentileza de enumerar 3 ou 4 situações em que os pais, os parentes, poderiam perceber que seu parente, seu filho já está entrando ou já está no ciclo de consumo da droga. Existem vários sinais que são dados. Um dos sinais importantes é, por exemplo, você não senta mais para jantar com seus pais, né? Você se afasta um pouco da família, você muda um pouco a sua maneira de vestir, né? Você chega em casa à noite, seu filho chega, vai direto para a cama, não conversa, né? Sempre de olhos baixos. Então, existem vários sinais que você pode ter, né, com a relação a quem usa a questão da droga. Quando existe um sinal interessante que os pais só vê quando já está usando mesmo para internar. É quando ele vai mostrando que usa, ele vai deixando a droga nos locais dentro de casa. E ele está deixando conscientemente para que as pessoas saibam que ele está usando. Né? Ele está pedindo socorro nas entrelinhas. Né? Então, a questão hoje é que a família não está mais presente, por exemplo, almoçar junto, pelo menos uma refeição no dia tem que ser feita junto, olho a olho, né? Para você olhar para o seu filho e saber o que está acontecendo. Porque já houve casos de chegarem ao fórum e o menino dizer a mim, eu pedi socorro, professora, ele não me ouviu, ele só me ouviu quando eu estava na cadeia. Aí ele foi me ouvir, porque o que ele pediu, o que eu falava com ele, ele dizia, é o carro que você quer, tome. Quer trocar o carro, tome. Quer trocar o celular, tome. Quer o dinheiro, tome. Mas não ouvia o que ele estava sofrendo. Então, os sinais, eles são bem visíveis. Por exemplo, você baixa a escolaridade, você está ali, as notas muito baixas, né? Então, você tem que ver por que essas notas estão baixas. Então, várias coisas você pode detectar, não é difícil. Eu gostaria só de acrescentar rapidamente um outro sinal que eu reputo muito importante, já no momento crítico também do uso das drogas, é quando começam a sumir objetos em casa, né? Chega aquele ponto em que as coisas somem e às vezes os pais ainda têm a capacidade de tentar atribuir responsabilidades a empregados domésticos, diaristas, e não conseguem ver que seus próprios filhos são os responsáveis. Como a senhora bem disse, isso só ocorre no momento que eles muitas vezes já estão numa delegacia de polícia. Então vamos tentar antecipar esse momento para que não tenhamos constrangimentos aí em inúmeras partes. Bem, eu vou aproveitar para ressaltar e fazer um apelo também à autoridade policial que seja um pouco mais sensível a esses casos onde os pais precisam acorrentar seus filhos, né? Muitas vezes é um momento de desespero, é o seu último apelo e ele faz. Eu procuro ser bastante sensível a isso, porque eu fico imaginando a agonia de um pai, de uma mãe, quando precisa passar uma corrente para não ver seu filho morrer nas mãos dos traficantes. Mas nós vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. No acerto do alvo, vai para as operações policiais que voltaram a ocorrer ao redor do Brasil, nas prefeituras e naquelas pessoas que estão no entorno ali, envolvidas em corrupção, inclusive aqui no estado de Alagoas também, recentemente lá em União dos Palmares. Não podemos parar com essas ações para que a resposta seja dada e a corrupção diminua. E já o erro do alvo, já que estamos falando aqui de drogas, vai para o programa Crack é Possível Vencer, porque a única lembrança que eu tenho dele foi no dia do lançamento, com aquela pirotecnia já habitual, muita promessa e resultado que é bom até agora, infelizmente, nada. Professora, seu acerto e erro, por favor. Meu acerto é a Casa de Acolhimento para Dependentes Químicos no Estado, que é tudo de bom, não é? E o erro, eu acho que houve um equívoco muito grande no Brasil Mais Seguro com relação à prevenção. Né? Então, realmente, eu acho que deveria haver uma coisa mais correta. Bom, eu estou muito feliz. Hoje eu tenho 2 acertos no alvo. Meu primeiro acerto também vou seguir aqui a nossa entrevistada, vou dedicar à Casa de Acolhimento. Esse pessoal vem fazendo um excelente trabalho. Agradeço mais uma vez aqui a Luísa, sempre nos atende com muito carinho. E vou dedicar também ao jovem deputado João Henrique Caldas. Esse garoto teve a coragem de denunciar o que está acontecendo na Assembleia Legislativa, não mudou. Eu ouvia há algum tempo atrás de um deputado
que agora é nosso prefeito, que dizia: nada mudou naquela casa desde a Operação Taturana. Então a gente precisa rever isso, e a coragem desse rapaz, só posso dizer uma coisa: conte conosco. Bem, o meu erro do alvo eu vou dedicar mais uma vez à nossa Secretaria de Saúde. 3 anos e mais alguns meses que o segundo centro de saúde permanece fechado. Eu não entendo. Temos um hospital geral que não funciona bem, e quando a gente tem uma unidade de saúde que atende uma boa demanda de pessoas, permanece por mais de 3 anos. Isso também é falta de planejamento. Professora, eu vou pedir que a senhora faça suas considerações finais sobre o que aqui conversamos em 1 minuto, por favor. Em 1 minuto. Fico muito feliz que a imprensa sempre participa da questão das drogas, né, da prevenção, que tem assim uma importância fantástica, né? Quanto mais você der informação, melhor. Então aqui termino a minha participação dizendo: luto dia a dia pelas mães que choram com seus filhos nas drogas. É essa a nossa luta, com amor e comprometimento. E você que tem seu filho com problema de drogas, nunca desista dele, porque um dia vai sim conseguir com que ele saia das drogas. É só ter fé, perseverança e amor. Obrigada a vocês aqui do Segurança em Debate, da TV Farol, que é tudo de bom, né? É importante que todos juntos e misturados façam a coisa mudar de alguma maneira em relação à questão drogas. Bom, agradeço a nossa entrevistada, a professora Noélia Costa, que é presidente do Fórum Permanente de Combate às Drogas. A gente espera que a senhora continue com muita garra, porque sabe que a sua missão não é fácil. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. TV Farol, a TV feita pra você. Feita pra você. Voltamos ao nosso programa, agora debatendo o assunto que conversamos com a professora Noélia Costa, e eu gostaria de comentar com você, Leonardo. Fica ratificado, né, que é um pensamento, é uma postura equivocada da nossa segurança, também da nossa mídia, quando imputa a essa gama terrível de mortes dos nossos jovens, sempre a droga como o fato que provocou essa demanda toda aí. Você concorda também que isso é uma reação, uma ideia equivocada, e que se a gente tirar a droga aqui, a violência não vai acabar? Esperon, sempre concordei com essa tese, achando até que isso é uma solução tanto quanto simplista. Quando você diz isso, né, que apenas as pessoas relacionadas ao tráfico e o consumo de drogas que estão morrendo, é para que apenas as pessoas que têm familiares envolvidos com essa questão das drogas se preocupem. O resto da população pode, teoricamente, ficar tranquila, e o que não é verdade. E ficamos felizes que a nossa convidada concorda com esse pensamento nosso, o que leva a uma reflexão maior da sociedade, uma luta contra a violência em nosso Estado, para que não sejamos atingidos por ela, ainda que sob o argumento estatal. Eu digo que o argumento não é só da mídia, mas também do Estado, dos gestores de segurança pública, que repetem a todo momento esse triste argumento. Aliás, por falar em gestores de segurança pública, eu me recordo aqui, Leonardo, que continuamos no Estado no regime de emergência, né? Ou seja, na segurança pública, nesse momento, estamos aí sem licitações, as coisas estão voltadas para o imediatismo, para a solução dos problemas, embora a gente não pode deixar de reconhecer que o Plano Brasil Mais Seguro não tem tido o resultado que o governo tanto anuncia, gasta com fortunas aí com propagandas institucionais, e a gente fica preocupado, porque estamos com regime de emergência na educação, estamos com regime de emergência na segurança pública, e os resultados não são os esperados. Eu fico surpreso também quando a gente compara a educação do Estado de Alagoas com o Sistema S. Senac, SESC, essas escolas dão um exemplo do que é funcionar, do que é trazer resultados. Essa garotada que tem a sorte, né, de conseguir uma vaga nessas escolas, tem tido realmente uma ocupação quase que 100% do seu horário, desde o ensino fundamental, e isso é o que deveria ser copiado pelo nosso secretário de Educação. Eu volto a dizer aqui, tenho autoestima por ele enquanto advogado, mas enquanto secretário eu continuo me frustrando. A nossa garotada está aí,
com um grande concorrente, que é a droga, e parece que está vencendo. Quer comentar um pouquinho sobre isso também, Leonardo? Esperon, quando você falou acerca de educação, melhoria na educação aqui no estado, no município, nossa capital, me veio à cabeça imediatamente fatos relacionados à última eleição, em que diariamente ouvimos falar da educação em tempo integral. Você se recorda? A educação em tempo integral é uma fórmula muito interessante para termos uma melhoria na educação, mas sabemos que ela tem que ser planejada, existe todo um sistema de contratação de profissionais que darão apoio, mas de lá para cá, passou a eleição, ninguém nem mais falou nessa proposta, simplesmente foi esquecida. Então nós temos que lembrar que de tempos em tempos, ou melhor, de eleição em eleição, só na época mesmo da eleição, diversas propostas de melhoria na educação surgem. E depois elas caem no esquecimento e nada é feito, como você falou. Estamos em emergência há muito tempo na área da educação e as melhorias não aparecem, nada relacionado aos profissionais, então isso é muito complicado e acaba refletindo sim em outros problemas como o uso e o tráfico de drogas. Você agora falou sobre a questão da educação em tempo integral, uma outra frustração que nós temos. Todos os nossos políticos, inclusive os eleitos, bateram nessa tecla, frisaram que iriam priorizar esse tipo de educação, no entanto, a gente não está vendo isso. Quero também lembrar uma outra frustração, Leonardo, que é com relação à PEC 300, 308. A nossa bancada que está eleita hoje, bateu forte dizendo que ia defender isso, ia fazer um lobby junto à presidente Dilma, que aliás me frustra enquanto integrante do Partido dos Trabalhadores, mas o deputado Arthur Lira, Rosinha Cavalcante, Givaldo Carimbão, Paulão, Maurício Quintela, Renan Filho, Alexandre Toledo, Francisco Tenório, que inclusive é da área de segurança, e o deputado João Lira, todos esses largaram essa bandeira. E aí qual é a minha preocupação? A segurança não vai bem, o esforço ainda que pífio aí do governador e do próprio secretário de Defesa Social, mas precisa do apoio da bancada. Tenho certeza. O exemplo disso é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. No momento que passaram a ter uma valorização salarial, as coisas melhoraram bastante. Então, eu fico muito preocupado se ainda esse ano a gente não tiver aprovação tanto da PEC 300 quanto da 308, para que a gente tenha aí uma isonomia salarial em todo o país para aqueles que integram a força pública. Se isso ficar para o ano que vem, gente, não vai funcionar bem e quantas vidas serão perdidas até o final desse ano. Quer comentar um pouquinho sobre isso também, Leonardo? Vou só aproveitar para esclarecer ainda aqueles que não sabem, PEC 300 é que diz respeito a um piso salarial para todas as polícias do Brasil, num valor mais digno. Inicialmente era até, o proposto era que fosse igualar com o que é pago hoje no Distrito Federal, que equivale ao recebido na Polícia Federal, mas diante da dificuldade em haver um acordo nesse valor, estabeleceu-se um valor que não chega a ser aquele salário, mas um valor intermediário, para que, com salário mais digno, fosse possível uma melhoria na qualidade de serviço das forças policiais, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militares. Posteriormente surgiu a PEC 308, também dita aqui pelo Esperon, que visa a criação de um sistema penal, trazendo assim uma valorização para os profissionais, os agentes penitenciários hoje, que teriam uma carreira ali formada com mais estrutura e questão salarial também. E o que ele disse, e concordo plenamente, é que nossos políticos que têm que apoiar essa proposta, lembrando que a presidente Dilma, enquanto candidata, foi a primeira a defender isso, mas depois da eleição também foi aquela que deixou de lado esse tema, preocupando-se e alegando apenas que isso representaria gasto. Então você fazer segurança pública sem investir no profissional fica difícil. O profissional bem remunerado, naturalmente não vamos dizer com isso que todos os problemas serão resolvidos, mas a gente sabe que muita coisa vai melhorar e que a sociedade é quem vai ter um atendimento melhor. Então a gente depende disso. A bancada federal precisa se pronunciar, não deixar isso para o ano que vem, porque é um ano eleitoral. Não, é preciso já. Inclusive um apelo aqui ao senador Renan Calheiros, que encampou essa bandeira, levou à frente com muita garra, mas depois se acomodou. Então eu gosto de frisar o seguinte: infelizmente a imagem é ruim dos nossos políticos, porque quando é para algo errado, tudo é burlado, tudo é conseguido, é muito rapidamente encontrado um caminho para fazer o errado. E nesse momento a gente precisando valorizar os nossos profissionais da segurança, há uma omissão, há uma voz que se cala, e isso não é mais tolerado. Daí o resultado desses grandes eventos no Brasil inteiro,
As pessoas não querem a presença dos nossos políticos, e em especial os que estão aí com cargos. Por quê? Porque a frustração é grande, né? A gente não está sendo correspondido e no futuro será exigido o quê? Que a gente consiga também retirar esse pessoal se não tem um bom resultado enquanto atuando aí no cargo eletivo, né? Algum comentário mais, Renato, quer fazer? Gostaria de abordar outro tema que nossa convidada comentou acerca da descriminalização da maconha especificamente em nosso país. Também concordo com ela que não é a hora, não é nossa realidade. Já vivemos problemas sérios com essa droga aqui no nosso país e sabemos também que ela é uma porta de entrada geralmente para drogas mais pesadas. Não temos resolvidos nossos problemas nessa área, vamos, na minha opinião, pelo menos, aprofundá-los se fizéssemos isso. Comparar Brasil com Holanda, com Portugal e outros países mais desenvolvidos é até uma crueldade com o nosso país. Leonardo, com relação às drogas lícitas, né? O brasileiro ainda tem esse hábito de achar que seu filho, em especial o homem, ele é um homem, ele se torna macho, ele se torna másculo quando começa a beber aos 12, 13, 14 anos, e a gente sabe que isso é uma reação equivocada. Na realidade, a gente está criando aí pessoas precocemente dependentes dessa droga, que a gente sabe que é um dos maiores motivos hoje da violência doméstica, a gente sabe que é um dos maiores motivos da dissolução da família. Então é importante que a gente mude essa conduta e não estimule, a gente não fomente nossos filhos, nossas filhas a começarem a beber tão cedo, né? Alagoas tem esse inconveniente. Nós não temos aí, por exemplo, os museus abertos aos sábados e domingos, quando deveríamos ter, para a gente ocupar essa garotada com esse tipo de espaço. Aí o que nós temos? Nós temos muitos bares, muitas opções onde a opção não pode faltar juntamente com a bebida alcoólica. Então é estimulante de uma forma errônea, e eu gostaria que a gente mudasse essa postura, mostrasse aos nossos filhos outras atividades que não essa exclusivamente que conste com álcool numa mesa de bar. Você gostaria de comentar também sobre isso, Leonardo? Sim, Esperon. O malefício causado pelo álcool, e eu gostaria de ressaltar uma outra área em que ele é totalmente prejudicial, é no trânsito. O Brasil é um país com mais de 40 mil mortes por ano no trânsito, e posso lhe garantir que a maioria delas se deve ao fato do consumo do álcool associado à direção. Então, esse consumo que, como você bem disse, muitas vezes começa em casa, no seio da família, com risadas, com alegria, que o indivíduo está se tornando um verdadeiro homem, vai repercutir e vai se tornar choro lá na frente, quando acidentes automobilísticos acabam ceifando a vida dos nossos jovens. Então não podemos nos dar a essas práticas, lembrando desses malefícios. Você falou muito bem da violência doméstica, na questão do trânsito, e aqueles que se tornam doentes, né, por conta do uso do álcool, que é uma droga, e através disso também geram prejuízos à sua família no convívio e prejuízos à saúde pública na tentativa de tratá-los ou ainda no seu trabalho, já que muitas vezes são necessários afastamentos para tratamento de saúde, e aí o indivíduo fica naquela situação sem poder dar sequência ao seu trabalho, que só é lamentável. Então fica aqui ressaltado o pedido: não estimula teu filho de 11, 12, 13 anos a começar a beber tão cedo. Tantas opções aí de lazer, de cultura, que a gente pode desviar toda essa energia aí e que não seja voltada para a assimilação e o início da vida como um alcoólatra ou como um usuário dessa droga lícita. Eu quero aproveitar também aqui e fazer um conclame aqui aos integrantes da Força Pública do nosso Estado. É importante que você cobre do deputado federal em que você votou, cobre essa postura agora, não pode ficar para o ano que vem. É importante que você entre em contato, de alguma forma aborde o seu deputado federal escolhido por você, por sua família, e traga ele, chame-o a essa responsabilidade. O momento é esse, o Brasil está passando por uma transformação, a gente não pode negar. O político que não tiver agora uma postura, uma conduta realmente ilibada, ainda que ele tenha tido um passado aí complicado, mas é uma chance. Tenta mudar agora, porque o preço vai ser muito alto na próxima eleição. Concorda, Leonardo, que é importante que cada um traga o seu político, o político escolhido da sua família, da sua pessoa, para essa responsabilidade? Sim, isso reforça a questão da representatividade, né?
O deputado estadual, federal, lá está para representar o pensamento daquele que o elegeu. E se o pensamento coletivo for de valorizar a PEC 300, ele tem que manifestar isso lá, e não através de acordos com o governo federal, deixar essa proposta engavetada para que não prejudiquemos o governo federal numa visão errada do gestor público. Bem, então, apenas para resumir, diante do que ouvimos aqui, é importante uma nova postura em relação a nossos filhos, uma nova postura de cobrança em relação à nossa bancada federal, e lembrando a vocês, apesar da insistência do governo em dizer que o Plano Brasil Mais Seguro é um sucesso, a gente precisa fazer ressalvas e algumas críticas construtivas. Não adianta fecharmos os olhos e dizer, não, o Plano Brasil Mais Seguro em Alagoas é um sucesso. Não é assim. A gente reconhece o esforço do governo do Estado, do próprio secretário de Defesa Social, que, aliás, já foi convidado por 3 vezes para vir aqui ao programa, não sei por que motivo não tem podido chegar. Mas, secretário, as críticas aqui são construtivas e são feitas à sua gestão, não à sua pessoa. Quando puder, vem aqui dar uma satisfação aos nossos telespectadores aqui, que é importante saber também o seu ponto de vista, não apenas o meu, do Leonardo, do Felipe. Bem, quer comentar também sobre esse 1 ano de Plano Brasil Mais Seguro rapidamente, Leonardo? Só reforçar o que a convidada disse, que demonstrou mais uma pessoa tecendo algumas críticas também construtivas ao Plano Brasil Mais Seguro, que ainda está deixando a desejar em algumas áreas, assim como o plano CRAC é possível vencer, que também ficou aí pelo caminho esquecido, não vemos nem mais comentários dos gestores, nem na mídia a respeito desse plano. Talvez quando ele fizer 1 ano, façam um novo lançamento de alguma questão relacionada a ele, alguma nova festa, para comentar de novo a respeito. Não é isso que queremos. Vou fazer um último comentário aqui, viu, Leonardo? Nós estivemos recentemente na Rádio Gazeta e lá recebemos alguns contatos, alguns comentários, e recebemos um contato do Coronel do Vale, uma pessoa a quem estive junto durante algumas conferências sobre segurança pública, e ele frisava, Leonardo, que era importante que os convites dessas rádios fossem feitos apenas aos comandos da capital, aos comandos da Delegacia Geral, e eu gostaria de fazer aqui uma crítica construtiva, Coronel. Na realidade, enquanto consultores, nós estamos aqui gratuitamente doando ao Estado sugestões, ideias, e as críticas, na realidade, são apenas para elevar a própria gestão do atual governo, porque se houver humildade, se houver uma vocação pela escolha da meritocracia, obviamente que o capital humano vai ser valorizado e tudo isso vai melhorar. Não adianta metralhadora, não adianta viatura, não adianta helicóptero, sem que o capital humano esteja prevalecido. Isso é o segredo do sucesso do Plano Brasil Mais Seguro. Quer comentar, Leonardo? Só lembrá-lo que o interessante você chamar o outro lado, só a versão oficial, geralmente são apresentados apenas os números bons. O contraponto é sempre bom, principalmente de pessoas que estudam, que entendem a realidade do assunto. Então, achar que apenas aqueles que, ora, ocupam cargos oficiais podem falar, é um tanto quanto triste, mostra a dificuldade que algumas pessoas têm com o verdadeiro debate. Bom, eu vou rapidamente fazer aqui alguns agradecimentos à nossa bancada federal e espero que, como o Leonardo disse, não seja um sonho. Possamos contar com a participação de vocês para aprovação, não é conversa fiada. Ao deputado Arthur Lira, Rosinha Cavalcante, Givaldo Carimbão, Paulão, Maurício Quintela, Renan Filho, Alexandre Toledo, Francisco Tenório e João Lira. Se vocês não se posicionarem agora, pagaremos o preço aí de muito mais vidas sendo ceifadas. Mais alguma coisa, Leonardo? Só agradecer a audiência e dizer que estamos de olho aí, cobrando a efetiva participação dos nossos políticos. A gente espera que tenhamos aqui colaborado para que Alagoas mude, apesar de tanta relutância aí dos nossos gestores. Uma boa noite a todos e voltamos no próximo programa. TV Farol, a TV feita pra você.